Jogando conversa fora com vocês. O negócio não é tão legal não, tá? Seria mais tranquilo, porém algo que não nos felicita é como ela descobriu que o marido se casou com outra mulher. Exatamente. Vai vendo. Ives Ibney estava casada há 17 anos e ela explica como se tornou detetive e fez a terrível descoberta de sua vida. Ela afirma que eles estiveram se conhecendo em Lagos, na Nigéria, em 1995. Depois do expediente, era uma noite de sexta-feira em um clube social, em torno aí de uma mesa de sinuca, e na época ela disse que era enfermeira e ele trabalhava em uma empresa de construção civil. A atração, de acordo com ela, foi imediata. Ela passou o seu número de telefone, porém houve um erro e eles não conseguiram se ver. Não conseguiram estar fazendo contato. Porém, eles estiveram se esbarrando posteriormente, não muitas semanas depois. E a partir daquele momento, ficaram praticamente inseparáveis. As coisas estiveram acontecendo rápido, de acordo com ela. Se casaram 3 meses depois e 2 anos aí estiveram também tendo um filho. Os dois já haviam tido relacionamentos longos e aquilo simplesmente foi fluindo. Aí a união entre ambos parecia bem assim, apropriada, né? Aquela coisa de pessoa certa que você encontra. Então, a coisa certa a fazer. 2 anos depois, como eu disse anteriormente, o filho deles nasceu. Mas ela, Ives Ibney, também tinha um filho mais velho. E quando ele estava fazendo o GC, que é o exame que os estudantes fazem nos Estados Unidos após terminar o ensino médio, ela voltou ao Reino Unido para orientá-lo, né? Mesmo assim, ela acreditava ainda que eles tinham um casamento feliz e tudo mais. É aí que começaram esses comportamentos estranhos. Ela disse que o relacionamento funcionava porque os convinha. Exatamente. Não era talvez um casamento tradicional no sentido em que você vive junto o dia inteiro, né? O tempo todo, assim, melhor dizendo, com uma certa rotina. Porém, os convia muito bem, ainda mantinham contato constante, como trocando mensagens diariamente, o dia inteiro. Os amigos, claro, sempre diziam: vocês se comunicam mais do que pessoas que acabam morando juntas e se veem diariamente. Mas, no ano de 2011, ele foi para Oman a trabalho e ela ficou no Reino Unido. Seu comportamento então mudou totalmente. Ele acabava citando as pressões do trabalho, o que significava que não poderia estar vindo para casa com a mesma regularidade de antes. Viria em intervalos curtos para visitas curtas, em vez de ficar 3 ou 2 semanas a cada vez que ficasse. De acordo com ela, isso não a fez suspeitar de nada. Ele disse que estava se sentindo deprimido e lutando para viver em Oman, e uma das razões para viver em meio à depressão era que não estava indo em casa com tanta frequência. Ela disse que hoje ela percebe que ele sempre jogou essa carta da depressão para poder se livrar de outras interrogativas, compreensão e tudo mais. Isso possibilitaria a ele um certo espaço, talvez aí para se safar de coisas maiores, né? Sobre as quais aí ela não teria sido tolerante de maneira alguma.
Então, continuando o relato. Ele havia programado ir para casa então no Natal de 2012, mas em 22 de dezembro, quando a chegada já era prevista, ele ligou para ela dizendo que não venha ao aeroporto. Eu não vou para casa. Estou muito deprimido. Fui aconselhado a não ir para casa. Em janeiro, ele finalmente foi para casa, porém se recusou categoricamente a discutir a sua depressão. E claro, isso motivou uma grande discussão e teve sua saída de casa posteriormente. Tirando o tribunal, ela disse que essa foi a última vez que o viram. Ele havia alugado um carro e foi neste veículo que partiu. Ela presumiu que ele voltaria, porém ele não voltou e não atendia o telefone. Ela estava realmente preocupada, né? Relata a Ria. Porém, ela mesmo assim recorreu, foi atrás e ligou para a empresa de aluguel de carros e fez diversas perguntas. A atendente esteve dizendo que ele já havia devolvido o veículo, mas disse: eu me lembro dele na época do Natal, quando alugou um outro carro. E aí ela foi entrando no jogo. A atendente contou que, naquela ocasião, ele havia alugado o modelo mais caro da frota e dessa vez pediu o mais barato. Estranho, né? Aí, de uma certa forma, a atendente disse que poderia a ajudar. E parece que ele registrou um endereço em West Midland, uma metrópole no centro da Inglaterra. Então, a passou o endereço. Claro, pois a esposa, que até o momento se sente traída, demonstrou uma certa preocupação com a saúde mental dele. Ela diz que sem essa atendente, ela nunca teria sido capaz de descobrir a bigamia, né? Ela, de certa forma, afirma aqui que não foi capaz de agradecer esta atendente, talvez pela falta de oportunidade. Enfim, ela esteve procurando o endereço, ligou para o número de telefone indicado, porém caía sempre na caixa postal. Com a ajuda de alguns amigos, ela descobriu que o homem que morava naquele endereço trabalhava para um escritório, para uma empresa com escritórios em Mesquite, aí no Golfo de Oman, né? Ela achou que fossem amigos, que ele deveria ter voltado para o Reino Unido, não se sentia em condições de estar voltando para casa por conta da depressão e tudo mais, e foi ficar com eles, né? Seriam apenas amigos. Ela pensou assim, né? Ele está tão deprimido que não teria capacidade para ter um caso fora do relacionamento, manter todo esse segredo e tudo mais. Nisso, ela decidiu deixar pra lá, porém pensou: se ele é capaz de sair de casa sem se despedir do filho, não pertence a esse lugar nem como parte desta família. E nisso se deu o início do processo de divórcio. Ela também tinha visto no Facebook, em abril de 2013, uma foto das irmãs dele e das filhas dela em Muscat, uma de suas irmãs utilizando um fascinador, que é um tipo de chapéu normalmente utilizado em eventos formais como casamentos e tudo isso. Ela ficou desconfiada e essa dúvida a seguiu durante um bom tempo. Disse um amigo: você não acha que ele se casou, não é? Eu sabia exatamente o quão absurdo aquilo poderia soar, né? Os amigos, obviamente, riam e diziam que ela estava sendo ridícula. Enfim, nossa esposa, que suspeitava estar sendo traída, passou mais um ano sem saber a verdade. O momento da descoberta. Esteve decidindo em ligar novamente para esse número e fingiu ser da empresa de aluguel de carros. Então ela disse: você poderia me dizer seu nome?
e a sua relação com ele. O homem que estava na linha disse: eu sou o cunhado dele. Então, ela ligou de volta, só que dessa vez com sua verdadeira identidade. Deu o nome e uma mulher atendeu. Ela disse: não sei por que esse homem disse que é cunhado de Maurice. E a mulher do outro lado respondeu: porque ele é casado com a minha irmã. Ela diz que lembra perfeitamente tremer violentamente ao receber tal informação, tendo até que segurar o telefone com as duas mãos e tudo mais para manter o mesmo estável. Ela perguntou: é o Maurice Gemini de Liverpool? E o descreveu, né? Aparentemente. Ela então confirmou e perguntou: quem é você? Deve ser complicado nesse momento, né? A pessoa já sabe praticamente toda a verdade e lá do outro lado te perguntam: mas quem é você? E ela respondeu: sou a mulher dele. Do outro lado da linha, o total silêncio. Nossa esposa, agora totalmente certa de que estava sendo traída, diz que não sabe como processou tudo aquilo. Afinal, havia um enorme elemento de descrença em meio a tudo aquilo. Ela não entendia como o marido poderia ter se casado com outra pessoa enquanto ainda era casado com ela. De alguma forma, como mulher e mãe, ela disse que segue em frente. É claro que a essa altura ela não sabia nada sobre o relacionamento ou quanto tempo eles estavam casados. Então, esteve informando o advogado a respeito e seguiu com o processo. Nossa esposa diz que Maurice afirmou a outra família que haviam se divorciados há muito tempo e que ela era uma louca que estava agindo de má fé. Olha o absurdo. Agora, ao descobrir que estava se casando de novo, né? Alguns dias depois, no meio da noite, ela afirma que não estava dormindo e precisava emergentemente descobrir um pouco mais sobre a vida do marido que achava que conhecia, sobre a atual família do marido, do ex-marido, ou de alguém que nem chegou a ser um marido. Ela entrou no Facebook, encontrou o perfil da mulher e clicou. Na foto do perfil, ela estava usando o vestido de noiva e beijando o marido, quando ela pôde ver que eles haviam casado em março de 2013, 2 meses após ele ter estado em casa. Ver aquilo, ela disse que ver aquilo foi assim um tanto chocante. Ainda não consegue expressar o que sentiu devido a ficar imensamente chocada, né? Estava vendo e sabendo que era ele, porém sem acreditar. Claro, foram ao tribunal, pediu que o juiz estivesse considerando essa bigamia, adiando aí a possível audiência, e o juiz, obviamente, recusou e disse: se você acha que ele cometeu bigamia, vá à polícia e o denuncie. E foi exatamente o que ela fez no dia seguinte. Condenado por esse crime, ele pegou 6 meses de prisão suspensa por 2 anos. Considerando que sua nova esposa também era vítima, mas de uma forma diferente, uma vez que ele esteve se apresentando a ela como um homem divorciado quando eles se conheceram. Nossa esposa, agora totalmente certa de que estava sendo traída, escreveu uma carta até que educada e muito curta para a atual esposa do que deveria ser seu marido. E claro,
aproveitou para anexar os documentos da audiência, dizendo o seguinte: abre aspas, lamento dizer que você entrou em um casamento bígamo com meu marido. E acrescentou: tenho certeza de que é muito difícil para você ler isso, assim como é difícil para mim escrever. Ele é mestre nessa arte de enganação, mentira, manipulação, e acredito que provavelmente a convenceu de que eu era sim a ex-mulher louca. Eu acho que parte disso é a necessidade de homens como ele de manipularem e de ficarem no controle. Ele provavelmente se deu muito bem nesse aspecto, porque ele simplesmente decidiria destruir a sua família. Complexo, fecha aspas. Nossa esposa diz que seu filho não o vê há 6 anos. Ela diz que não sabe porque ele simplesmente não escolheu dizer vou me divorciar, porque havia seguido um caminho tão destruidor, né? E deliberadamente ter ferido a sua família e tudo mais. Ela diz que nunca poderá saber de tal forma, porém acabou descobrindo mais problemas. Acompanhe. No dia do julgamento, veio à tona diversas outras informações sobre mentiras, fraudes e demais. Olha só, para finalizar, ele não forneceu aí informações completas e transparentes sobre suas informações bancárias. Descobriram que ele reteve informações sobre uma herança e que os extratos bancários sequer o pertenciam. E claro, nem aquela era a conta dele. Ele mentiu sobre o seu salário, sobre sua remuneração, mentiu repetidamente e também esteve gerando aí uma possibilidade legal para que a esposa, né, já em processo de divórcio, estivesse voltando ao tribunal provando que o acordo original foi feito com base em informações fraudulentas, permitindo que o juiz estivesse concedendo aí, né, a parte dele na casa e tudo mais. Sabemos que há um sistema para possibilitar a justiça, né, em meio ao direito da família, mas há um mecanismo com que faça que essa justiça seja realmente cumprida. Todos os casos de fraude, de mentir para o tribunal e tudo mais, ficam impunes. Os tribunais não tomam nenhuma atitude, claro, de acordo com afirmações dela, isso é muito, muito errado mesmo. Ela diz que para estar abrindo esse segundo processo, ela esteve contraindo uma dívida de 58 mil libras, equivalente a cerca de 300 mil reais. Ela diz que é uma enfermeira que trabalha para o Serviço de Saúde Pública do Reino Unido, não tem esse dinheiro, obviamente, e todos os honorários advocatícios foram pagos em cartões de crédito. A juíza distrital determinou que ele teria de pagar esses custos. Adivinhem, um prazo aí de 4 dias. Ele pagou? Não pagou? Ele não pagou. Não pagou ainda. Ela diz que se sente grata por ele ter saído de suas vidas. Afirma que é um homem que ela sim amou e as crianças amaram como pai e tudo mais, mas ele simplesmente os traiu em todos os aspectos. Ela diz que não se permite a sentir nada por ele e estaria sendo um tanto mentirosa se dissesse que não o despreza, mas não é um pensamento que a mantém na cabeça. Ela simplesmente deixa pra lá. Afirma que conheceu alguém que realmente ama seus filhos e a ama acima de tudo. E isso é importante. A importância da pessoa que a conheceu, que é realmente adorável, a faz feliz e a complementa e principalmente não mente pra ela, né? Esse texto foi escrito por Jim Taylor, repórter da BBC 5 Live. Que história, hein? Que história! Se você quiser estar enviando seu relato, seu caso pra cá, sinta-se livre, contato@amizadeglobal.com.
ou através de nossa página também. Sinta-se seguro. Você não precisa se identificar se não quiser. Porém, compartilhe suas experiências. Seja ela complexa, um tanto leve, engraçada, triste. Sinta-se à vontade. Compartilhe suas experiências conosco. E aí, já desconfiou que seu cônjuge, sua parceira ou parceiro estava tendo uma segunda vida? Já passou por isso? Pensa em tomar atitudes? Te inspira? Fala pra gente.